Muito bem, então, retomando o nosso estudo do nosso livro Evolução em Dois Mundos. Só um instantinho, pessoal, para o nosso estudo. Então vamos lá. Muito bem, dando sequência aqui então no nosso estudo, nós vamos para o nosso Evolução em Dois Mundos, psicografia de André Luiz, psicografia, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Valdo Vieira e do Chico. Nós estamos aqui no capítulo, na primeira parte, capítulo número 11, Existência da Alma, e nós vamos então estudar hoje dois itens, né, que é o Desencarnação do Espírito e Continuação da Existência. Né? Então, esses são os dois tópicos para nós encerrarmos esse capítulo. Né? Não detalhe, Tico Teco, o problema não é falta de potência, é que como eu uso vários comunicadores, cada um quer tomar conta do meu áudio, né? Então eu uso um, ele baixa o microfone. Eu quero usar o outro, tem que aumentar de novo. Então essa salada aqui de tecnologia que a gente tem que administrar. Então a gente mantém aqui no nosso estudo para manter pelo menos a qualidade da gravação aqui para nós, né? É o que dá para a gente controlar. O resto, pois é, nem me fala. Sim, é. Tem essa, no caso no Obreiros da Vida Eterna, né, nós temos a desencarnação de Dimas. Eu cheguei até a procurar, Dudu, eu acabei aqui não encontrando, que a desencarnação de Dimas ela é assim, um exemplo de uma desencarnação bastante tranquila. Né? Nós veremos aqui também de Irmão Jacó, mas tem uma outra desencarnação mencionada nas obras de André Luiz, que eu não consegui encontrar, que é uma desencarnação bastante problemática, era essa que eu queria pegar. Porque ali traz detalhes, né, das dificuldades do espírito, André Luiz observando ali a desencarnação, mas eu não consegui encontrar. Mas fica para uma outra oportunidade, eu vou depois pesquisar com mais tranquilidade, né? Aí depois eu trago para vocês aqui de novo, né? Não tem, ela não foi trabalhada, né? Porque foi colocado só o de Dimas, porque é aquela mais bacana, aquela mais tranquila e tudo mais. Nessa outra, eu não me recordo que livro é. A Angelina colocou, tem um aplicativo insistente querendo usar o som, né? Sempre que entra, o som dá problema, né? Precisaria verificar, né, Angelina, para ver o que é isso. Mas vamos lá. Bom, meus amigos, iniciando aqui então o nosso trabalho. Vamos a ele. Nós vimos aqui no nosso último encontro três itens importantes, né? Na verdade, dois itens importantes, em que André Luiz falava sobre a larva e a criança, trazendo para nós, né, sobre a semelhança, ou no caso aqui ele colocou ali muito mais uma comparação entre o desenvolvimento de uma larva, que tem ali, né, o seu, do ovo vai para a larva, da larva depois entra ali na ninfa, né, na linfa, né, e depois então ela vai para a condição de casulo. E aí depois, então, nasce o inseto, né? Ninfa, não linfa. E aí, então, depois aqui nós vimos também uma outra comparação de André Luiz, aqui muito mais no desenvolvimento biológico, e depois da metamorfose do inseto. E foi aí, então, que nós vimos nessa comparação de André Luiz, trazendo a metamorfose do inseto para a metamorfose do espírito. Ou seja, né, após esse processo de transformação do inseto, o espírito também passa por esse processo, e aqui nós colocamos, né, dois processos interessantes, né, que é a histólise, que é ali aquela transformação do corpo da larva para depois chegar na condição de inseto, e também nessa parte do inseto nós temos a histogênese, que é aquele processo de desenvolvimento de novos tecidos para a formação de novos órgãos. Então André Luiz ele fez essa comparação, tratando aqui da histogênese espiritual, quando ele colocava, então, né, do espírito, quando ele, então, se desprende do corpo físico a partir do desgaste desse aparelho, que ele chamou aqui para nós, né, ele disse assim, rapidamente nesse parágrafo, a criatura humana, depois do período infantil, atravessa expressivas etapas de renovação interior, até alcançar a madureza corpórea. Não obstante, apresenta-se com a mesma forma exterior, porquanto somente após o esgotamento da força vital no curso da vida, nós já estudamos, né, sobre o princípio vital
lá no Livro dos Espíritos, através da senectude, que nada mais é do que o envelhecimento, ou da caquexia, que é a intervenção da enfermidade, né? Ou seja, aquelas doenças degenerativas, né, que vão fazendo com que o corpo vá se tornando cada vez mais debilitado até que chega realmente no processo de desencarnação. E é aí então que se habilita o espírito à transformação mais profunda. E aí depois ele complementa nesse período característico da caducidade celular, ou seja, as células vão então envelhecendo, né, e se degenerando também, ou mesmo, isso quando acontece aquela que nós chamamos de morte natural, né? Ou mesmo uma moléstia irreversível, quando vem uma doença que acelera esse processo. Demonstra a gradativa diminuição de atividade, não mais tolerando a alimentação. Então a gente viu que da mesma forma que a larva, durante esse processo de metamorfose, acaba ali tendo essa paralisação na absorção das substâncias que dá a ela sustentação, nós percebemos que o corpo físico, passando por esse momento final, também já não suporta mais a alimentação. Por isso a grande dificuldade que nós temos de observar aqueles que chegam nesse momento final da existência física, já não conseguem mais se alimentar. Né? A pessoa se sente enjoada, se sente cada vez mais enfraquecida até que chega no momento final. E aí, então, pouco a pouco, declinam as suas atividades fisiológicas e a inércia substitui-lhe os movimentos. Então, nós estamos falando aqui dos momentos finais da vida física, a forma como o corpo reage. Né? Então, nós vemos ali, e exatamente nisso que eu queria passar para vocês, que eu acabei não encontrando, nas obras de André Luiz, a descrição que ele traz desse processo de desencarnação, só que observado a nível celular. Então ele se encontrava ali com um companheiro também que era um aprendiz, eu não me recordo o nome dele, não me vem agora à memória, mas ele olhava então assim as células, o modo como as células começavam a reagir, os micro-organismos que habitam o nosso corpo em ativa e intensa movimentação, a falência dos órgãos, e o espírito então vai se destacando gradualmente do corpo físico, embora o espírito que estava desencarnando apresentava ali uma grande resistência, porque ele queria ainda continuar na sua existência física, né, acompanhando ali a sua companheira, queria ali continuar com os seus compromissos e tudo mais, diferente de Dimas, e também diferente de irmão Jacó, Frederico Figner, que nós vimos duas desencarnações que aconteceram de um modo bastante tranquilo, mas nós tivemos um outro espírito que criou essa resistência, que foi necessário então uma intervenção para fazer com que o espírito ficasse inconsciente, para que ele não atrapalhasse esse processo, porque era inevitável, o processo estava acontecendo. Só que a resistência que o espírito apresentava dificultava ainda mais e causava para ele próprio mais sofrimento. Então isso que eu queria mostrar para vocês. E André Luiz então mostrou, né, nessa observação mais atenta, que inclusive ele relata que ele e o companheiro que estava ali em observação receberam do instrutor uma potencialização através, né, de um processo magnético, a potencialização da visão para que pudesse aprofundar as observações nesse nível orgânico tão pequeno, né, tão diminuto. Portanto, aqui então coloca para nós que no momento em que declinam as suas atividades fisiológicas, a inércia substituir os movimentos. Então aqui é um parágrafo pequeno e uma descrição bastante simples, mas que oculta, na verdade, aqui um processo extremamente complexo e ativo, porque enquanto nós, aqui da visão material, olhamos para aquele corpo que vai ficando cada vez mais inerte, cada vez mais paralisado, internamente e da mesma forma também fluidicamente, no sentido energético, né, existe ali uma turbulência, né, de processos acontecendo. Então é a mesma coisa que acontece também quando nós vemos ali uma lagarta, por exemplo, que acaba entrando naquele estágio de acrisolamento para passar pela metamorfose. Quando nós olhamos, a gente simplesmente vê um casulo pendurado numa planta, por exemplo. Mas dentro desse casulo, nós temos ali
nesse nível microscópico, celular, e também nesse nível energético, muita coisa acontecendo. Então é importante que nós observemos isso. Enquanto nós olhamos e vemos a inércia, observando por outra perspectiva, nós vemos ali uma plena atividade desses processos acontecendo. Né? Eu, por exemplo, trabalhei em UTI durante um tempo, né? Então, como profissional dessa área, a gente via muitos pacientes que chegavam à desencarnação por estarem ali, né? Ou por uma doença que era muito grave, ou mesmo pela própria decrepitude, né? Pela velhice que vai chegando. Você pega ali, por exemplo, um paciente com mais de 90 anos, muito enfraquecido, o corpo já não mais respondendo, já não oferecendo mais possibilidade de retomar, por exemplo, né, ali o vigor da vida, e você olha e simplesmente vê aquele paciente quieto, sendo ali alimentado, né, por sondas, sendo alimentado ali por infusões e tudo mais, sendo monitorado e todo aquele processo para manutenção do corpo, e a gente pensa, né, bom, o corpo já não está funcionando mais. Ele pode não estar funcionando mais dentro do seu processo metabólico natural, mas nesse nível celular que eu comentei com vocês, que André Luiz chamou a atenção para nós nessa obra, mostrava ali uma atividade absolutamente intensa, como se fosse, numa comparação bastante simples, um formigueiro completamente ali ativo e fervoroso, só que agora observando essa decomposição do organismo. E nisso tudo, enquanto o organismo se comporta dessa forma, o espírito também vai reagindo por outro lado, se desprendendo gradualmente, que na verdade ele vai quase como sendo expulso do corpo físico, naquela ligação de perispírito com o corpo. É um processo bastante curioso da gente observar tecnicamente, né? Claro que quando entra agora no campo moral, nós temos ali também um outro detalhe importante, que temos, por exemplo, né, temos ali a própria mente do espírito, que a gente já conversou sobre isso também, nós vamos falar um pouquinho mais agora, a mente do espírito também, que muitas vezes se encontra ali em plena atividade. Nós temos as energias que envolvem aquele indivíduo que desencarna, vindo, por exemplo, né, de familiares, vindo, por exemplo, de pessoas ali que são próximas, que lamentam e sofrem por aquela perda. Então nós temos ali a parte biológica, temos a parte energético-fluídica e temos também a parte moral. Temos 3 ali níveis, tratando de um modo mais genérico, de tudo que acontece nesse momento de desencarnação. É algo realmente assim fascinante de se observar nessa visão mais técnica. Né? Dudu, eu não me recordo. Cavalcante, será que é ele? Depois eu posso aqui pegar para a gente poder ver. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui, aí chegando lá eu procuro Cavalcante no livro do Obreiros e vejo se eu encontro essa descrição que ele passa para nós. Vamos lá então, só seguindo aqui a parte técnica. Não, eu tenho aqui o livro, está na mão aqui. Mas se você tiver separado, põe na mão, põe aí, depois que eu pego e colo aqui e abro, aí de repente pode já facilitar aqui o acesso. Beleza. Então continua aqui André Luiz, né? Ele fala aqui para nós, né, que o corpo então protege-se desde então no repouso horizontal em decúbito, quase sempre no leito, preparando o trabalho libertatório. Vem aqui então a imobilização da cadaverização, e esse processo aqui é interessante, diz assim: chega assim, é isso que eu queria passar para vocês agora, né, vindo da parte moral, chega assim o momento em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se a feição da crisálida, mas envolvendo-se no imo do ser, com os fios dos próprios pensamentos, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias, reflexas dominantes, ou secreções de sua própria mente, durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios. Aí então André Luiz fala, né, daquela comparação entre a planta, né, trabalhando ali naquela, na verdade o inseto, trabalhando na preparação do seu casulo, misturando ali saliva e ao mesmo tempo também misturando resíduos, né, do ambiente onde ele se encontra, seja de terra, seja de vegetais e tudo mais. E aqui nessa comparação ele traz então para nós, espera aí que eu estou colando aqui esse link,
para a gente poder acessar aqui. Então, vem aqui, deixa eu ver aqui. Tá, beleza, Dudu, abri aqui. Deixa eu ver aqui rapidamente. Só um instantinho. Tá, beleza, tá aberto aqui. Valeu. Então, ele faz uma comparação com o espírito, que ele cria o seu próprio casulo a partir do fio dos pensamentos. Então vamos lá. Avançando um pouco mais, ele coloca para nós aqui, no ciclo da cadaverização da forma somática, sob o governo dinâmico do seu corpo espiritual, padece extremas alterações que, na essência, correspondem à estólise das células físicas, ou seja, aquela degeneração do tecido biológico, né, do tecido vivo, ao mesmo tempo que elabora novos órgãos pelo fenômeno que podemos nomear, por falta de termo equivalente, como sendo a histogênese espiritual, ou seja, a formação de novos órgãos e tecidos a partir só que agora no corpo perispiritual, aproveitando os elementos vivos desagregados do tecido citoplasmático a que se mantinham até então ligados. A gente falava sobre, né, as mitocôndrias, sobre o ectoplasma, né, que é produzido por essa organela, enfim. Desagregado do tecido citoplasmático e que se mantinham até então ligados à colmeia fisiológica entregue ao desequilíbrio ou à decomposição. E ele coloca a estólise ou processo destrutivo na desencarnação resulta da ação dos catalisadores químicos e de outros recursos do mundo orgânico que, alentados em níveis de degenerescência, operam a mortificação dos tecidos. É o que André Luiz comentou no outro livro, né? Que ele fala sobre esses catalisadores, esses processos químicos naturais, além de outros recursos, dentre eles os próprios micro-organismos que começam a tomar conta do corpo, né? Contribuindo para essa mortificação dos tecidos. E, do ponto de vista espiritual, afetam principalmente a morfologia dos músculos e dos aparelhos da nutrição, com escassa influência sobre o sistema nervoso e circulatório. Aí ele finaliza aqui, depois desse capítulo, que pela histogênese espiritual, os tecidos citoplasmáticos se desvencilham, em definitivo, de alguns dos característicos que lhes são próprios, voltando temporariamente, qual se atendessem a processo involutivo, à condição de células embrionárias multiformes que se dividem através da cariocinese, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente. Então você se lembra que a gente comentou sobre essa questão do espírito. Então, quando ele desencarna criando em sua própria mente a realidade que ele acredita existir. E claro, essa realidade ela é formada pelo condicionamento da vida que ele teve, por suas crenças, por seus equilíbrios e desequilíbrios. Então ele chega no mundo espiritual da forma, vamos dizer assim, da forma como ele se vê. E nisso, então, ele vai perceber ali dificuldades para poder se adaptar ao mundo espiritual, deformações no seu perispírito, causadas exatamente por deformações no corpo físico que criaram esse processo de condicionamento da mente. Né? Então, assim, o espírito que vem ali trazendo doenças, trazendo ali lesões e tudo mais, ou mesmo trazendo ali, claro, a saúde do corpo físico também. E aí vai variar de acordo com suas crenças, de acordo com o seu grau de espiritualização. Nesse próximo item, então, desencarnação do espírito. Apenas aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada, plenamente renovada em si mesma, abandona o veículo carnal a que se jungia. Contudo, muitas vezes, intimamente aprisionada ao casulo dos seus pensamentos dominantes, quando não trabalhou para renovar-se nos recessos do espírito, passa a revelar-se em novo peso específico, segundo a densidade da vida mental em que se gradua, dispondo de novos elementos com que atende à própria alimentação
equivalentes às trompas fluídico-magnéticas de sucção, aquele da borboleta que nós falamos, né? Embora sem perder de modo algum o aparelho bucal que nos é característico, salientando-se, aliás, que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil estão patentes nas criaturas encarnadas, a se lhes expressarem na aura comum como radículas alongadas de essência dinâmica, exteriorizando-se as radiações específicas, trompas ou antenas essas pelas quais assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos uns para com os outros. Então vamos lá, né? Um parágrafo enorme aqui, sem pontuação, hein? Olha só. Então ele diz assim para nós, vamos lá destrinchar parte por parte. O espírito, então, vem aos acontecimentos da morte, e o espírito, então, renovado em si mesmo na condição de espírito, abandona o veículo carnal a que ele se encontrava ligado. Só que André Luiz coloca aqui um outro ponto. Muitas vezes, intimamente aprisionada no casulo dos pensamentos dominantes, quando ele não trabalhou para se renovar intimamente, espiritualmente, ele passa a revelar-se em novo peso específico, segundo a densidade da vida mental em que se gradua. Aí nós falamos aqui, por exemplo, né, dos espíritos, que quando desencarnam, eles são atraídos naturalmente para determinadas faixas vibratórias no plano espiritual. E essa atração se dá exatamente por causa dessa relação, né, do seu peso específico de acordo com a sua densidade mental. E é importante a gente perceber isso, né, que nós temos espíritos, então, que trazem uma densidade mental mais sutil, mais leve, uma densidade menor, e, portanto, acabam sendo atraídos para planos mais elevados. Enquanto que outros espíritos, muitas vezes, com uma densidade mental maior, pelo fato de se encontrarem ainda vinculados a ideias do mundo material, a tendências, a vícios, a comportamentos e tudo mais, ele acaba então sendo vinculado nessa densidade maior, portanto de maior sofrimento. Exatamente maior dificuldade também para se adaptar ao mundo espiritual, né? Quanto menor a densidade, quanto mais etérea ela for, sem dúvida o espírito alcança patamares maiores de evolução. É porque, na verdade, ele já alcançou esse patamar. Ele apenas vai ser atraído para um ambiente onde ele se encontra ali, onde ele tem compatibilidade. Agora a gente lembra, né, quando a gente observa o nosso mundo hoje aqui, o nosso mundo material, as nossas cidades, o nosso país, o mundo que nós vivemos, e nós perguntamos, né, qual é exatamente o nível evolutivo de todos nós? Em que patamar nós nos encontramos a partir do nosso modo de pensar, do nosso modo de viver, do nosso comportamento? Nós percebemos que nós somos muito mais materiais do que espirituais, né, nesse sentido de afinidade. Os nossos interesses aos elementos do mundo material, quando nós colocamos assim nas nossas relações ainda de valores ainda não tão solidificados, valores inferiores, muito mais o egoísmo, muito mais o orgulho, muito mais as sensações, nós estamos muito mais vinculados à matéria, né, ao interesse do mundo material, do que ao mundo espiritual. Isso faz com que nós já apresentemos de imediato, na condição em que nós nos encontramos, uma grande dificuldade para poder chegar no mundo espiritual e nos adaptarmos com mais facilidade. É por isso que nós temos, né, infelizmente, nos relatos de André Luiz, uma presença maciça de espíritos em condição de sofrimento, enquanto nós encontramos ali, daqueles espíritos que apresentam, né, uma condição melhor, um número muito pequeno. E eles são mencionados exatamente para que nós vejamos o que nós podemos alcançar a partir do momento em que nós nos esforçamos para essa transformação. Então, se eu fizer tal coisa, eu estarei como esse espírito. Mas se eu não fizer, eu estarei como essa massa. E aí, então, esses esclarecimentos mostram para nós que não é simplesmente a morte, né? Porque nós vemos muito assim nos ensinamentos religiosos em geral, falar sobre a morte e falar sobre ir para o mundo espiritual, seja lá qual for a denominação que se tem.
Mas o processo em si, de entendermos de que modo é que nós nos adaptaremos, quais serão as ligações que nós teremos com o mundo espiritual, isso é falado muito pouco, mas a doutrina chama atenção para nós, que tudo começa naquilo que nós somos. Quem nós somos exatamente a partir da qualidade dos nossos valores, dos nossos pensamentos e das nossas realizações. E isso já vai determinar para nós qual vai ser a nossa condição no mundo espiritual. A Sonja colocou para nós, né, é interessante pensar que a inércia aparente esconde um trabalho intenso do organismo. Podemos repensar nosso olhar em relação a entes queridos quando estão acamados ou quando morrem em um acidente ou infarto, morte repentina. O senso comum defende que é preferível a segunda opção. Geralmente não queremos ver quem amamos sofrendo em cima de uma cama. No entanto, pode ser que o desencarne seja mais tranquilo quanto mais devagar. O que é colocado para nós, Sonja, quem fala sobre isso, quem falou sobre isso para nós foi o Richard Simonetti, ou Richard Simonetti, né, como a avó dele chamava. Né? Então, o Richard Simonetti ele escreveu aquele livro Quem Tem Medo da Morte, e ele relata para nós um processo detalhado de um espírito. Ele cria ali uma personagem, né, e essa personagem, então, vai passando por todo esse processo de desencarnação. E nesse Quem Tem Medo da Morte, ele fala, então, que a aparência daquele espírito que está desencarnando, ela não vai definir a realidade espiritual. Tanto que ele brinca assim, né, ele usa aquela expressão popular, né, que fala assim, ele morreu feito um passarinho. Né? Ou seja, né, ele morreu tranquilamente, né, nessa visão tão mórbida. Né, mas, ou então assim, né, ele desencarnou dormindo. Aí você fala assim, nossa, mas foi tão tranquila a desencarnação dele. Mas não é possível sondar a realidade íntima do espírito nesse processo de desencarnação, que para ele pode ter sido absolutamente angustiante. Porque estar dormindo não faz o espírito mudar aquilo que ele é. Ele apenas desencarnou inconsciente. Mas chegando no mundo espiritual, ele continua sendo exatamente quem ele foi. Então isso faz exatamente nessa colocação que você pôs para nós, né, que a desencarnação, o processo de desencarnação, sem dúvida, traz para o espírito um aprendizado muito grande. Pode ser uma desencarnação tranquila, no sentido dele estar bem assistido, dele estar em companhia da família e tudo mais, mas pode ser também violenta, a partir de um acidente. Mas é o espírito, na verdade, porque para ele aquilo é um aprendizado. E isso vai fazer com que o espírito desencarne com um pouco mais de angústia, de medo, né? Inevitavelmente me veio assim a imagem do edifício Joelma, aqui em São Paulo, no início da década de 70, quando a gente via aquelas pessoas entre a queda do edifício e as chamas. E de repente esses espíritos desencarnam, certamente chegarão no mundo espiritual, abalados pelo processo em si. Mas aí a gente pergunta, mas esses espíritos, numa condição moral, eles sofreram ou não sofreram depois dessa adaptação, depois de passar desse susto? Quando nós temos ali um acidente automobilístico, um acidente aeronáutico, isso tudo gera, sem dúvida nenhuma, um grande pavor. O espírito entra em choque por se ver naquela condição tão violenta. Porém, espiritualmente, ele pode, passando esse estado de choque, rapidamente se adaptar. Enquanto nós temos aquele que se encontra ali acamado, assistido e tudo mais, chega no mundo espiritual com culpas, com dramas de consciência, que para ele é um verdadeiro inferno. Então nós temos ali a morte física, por isso que eu comentei com vocês, né? Nós temos a parte da morte física, nós temos todo o processo fluídico energético e temos o processo moral. E cada espírito vai ali construir o seu próprio universo, o seu próprio mundo de acordo com aquilo que ele necessita e aquilo que ele próprio construiu. O Tico até colocou, né, esse é o peso que não deixa o balão subir, de fato. Né? Chaconete colocou, né, diante do doente terminal, a oração feita não é para ele ficar, e sim que seja a vontade de Deus. Não, a oração, a prece, sem dúvida nenhuma, Chaconete, ela tem um efeito muito positivo, porque você transmite para aquela pessoa pensamentos de paz, de harmonia, você envia para ela, você a envolve em energias mais tranquilas, né? Poderíamos colocar assim, imagina que você se encontra num local, deitado num ambiente, passando ali um calor de 40 graus. Aí eu pego e ligo assim aquele ventilador, aquele ar-condicionado,
para dar aquele refresco, né? Então, tanto que é dito assim, que a prece é um refrigério para a alma. Então o espírito se sente mais acolhido, se sente mais tranquilo, mesmo que ele tenha ali as suas agitações, as suas dificuldades íntimas. Então a prece sempre tem um efeito positivo. E é o que a gente observa, inclusive, né, que durante, me recordo na época que trabalhava nesse hospital, nós tínhamos ali, né, existe aquela chamada tão interessante, né, a chamada melhora da morte. Eu me recordo de pacientes que ficavam ali durante dias e dias e dias numa condição que não conseguia evoluir, e a família o tempo todo chorando, lamentando, visitando diariamente, preocupada, né? Aí o paciente melhora. Aí as pessoas vão para casa, vão trocar de roupa, tomar um banho e tudo mais, e nesse momento o espírito desencarna. Ou seja, né, a gente percebe que até mesmo as ideias, o pensamento dos familiares que estão ali em volta é um pensamento muito difícil, né? Assim, dificulta bastante para o espírito, porque em vez de você mandar as preces que vão acalmar, você manda, na verdade, pensamentos de preocupação. E isso afeta o espírito, e não é por mal, não é uma questão de maldade ou bondade. Bom dia, Cléo. Não é uma questão de maldade ou bondade, é uma questão das pessoas ficarem preocupadas. Então imagina que uma pessoa vai desencarnar, e nesse processo de desencarnação, você tem ali a família preocupada com ele. E esse espírito fica também preocupado com sua família. Então ele pensa, eu não posso ir. Eu estou deixando minha esposa, meus filhos. A mãe pensa, eu estou deixando meu marido, meus filhos. Então você fica assim, eu não quero ir, eu não posso ir agora. E os filhos pensando, lamentando e chorando e sofrendo. E do outro lado, então você pensa assim, a turbulência de ideias do modo como as coisas vão acontecendo. Então tem o próprio espírito que cria o seu próprio universo e ainda tem as influências que chegam sobre ele. É algo realmente muito difícil, né? E de fato, né, Angelina, é nesse momento que vem ali então nessa preparação e os espíritos então vêm fazer esse trabalho no momento em que eles encontram ali condições para promover essa mudança. Vamos aqui então, mensagem que chega para nós. Vamos lá, obrigado pela participação. Deixa eu preparar aqui. E essa vibração que é mostrada ao plano que já se encontra no local do desencarne, já prepara rapidamente o translado para setores ligados ao seu corpo espiritual e o tratamento fica muito mais facilitado para esse espírito em condição de melhora rápida, para o seu retorno sem os problemas de consciência. Quando essa vibração é sentida por médicos que já rapidamente preparam seus procedimentos para maior rapidez nesse translado, como disse antes. Contrário do que se mostra aqueles espíritos, né, que pesado no seu processo terreno, com problemas ainda bem relacionados ao seu corpo espiritual, onde os seus pensamentos conscienciais ainda trabalham na sua mente, mostrando culpas e a sua moralidade que envolve esse corpo que ali fica preso, as suas estruturas que fazem o seu sofrimento demorar mais na situação em que esse irmão ainda se encontra. Mais abandonado ele nunca estará. Programamos alguns setores para que esses irmãos possam receber alento do plano divino, para que ele possa se reerguer e com um tempo ainda indefinido possa ser recolhido para outros setores diferentes daqueles que foi citado acima. Né? Então olha que bacana a gente perceber que, assim como nós vimos, né, nós tivemos aquela comunicação que veio para nós aqui ilustrar o nosso entendimento, né, quando a gente falava sobre a questão da fonoaudiologia, vocês se lembram, né? Nós tivemos aqui um amigo espiritual que trouxe para nós orientação falando sobre os técnicos do plano espiritual que trabalham nas mais diversas áreas. E aí você se recorda, né, espíritos que desencarnam muitas vezes apresentando a mudez e a surdez, e isso é muito difícil de você depois conscientizar o espírito da sua realidade, e esses profissionais então trabalham intensamente para fazer com que o espírito recobre pelo menos o equilíbrio mínimo para que possa ser devidamente assistido. Então isso nós vimos aqueles que foram acolhidos. Agora nesse relato nós percebemos também um processo que é mais emergencial, que é exatamente o acolhimento do espírito de acordo com a densidade dos seus pensamentos. Então se é aquele espírito que chega, como nós vimos no primeiro trecho, que chega ali com aquela vibração mais elevada, com aquele equilíbrio, né, com os pensamentos, embora, claro, né, com as suas dificuldades
de se desprender dos seus entes queridos e tudo mais, ele tem consciência de que ele se desencarna, ele tem ali os seus valores desenvolvidos, mas ele se encontra ainda ligado. Mas mesmo assim, o espírito apresenta uma condição muito melhor para ser assistido. Aí então ele é levado, né, a esses setores ligados à condição do seu corpo espiritual. E esse tratamento acaba sendo facilitado. Mas, por outro lado, e da mesma forma também, ele apresenta uma melhora muito mais rápida. E nós vimos, inclusive, isso lá no livro O Céu e o Inferno, lá nos espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, né, como o relato que eles traziam para nós. Aquele relato mais consciente, mais equilibrado, mais lúcido, né? E por outro lado, quando a gente pega criminosos arrependidos, suicidas, espíritos endurecidos, um relato completamente diferente. Mostrando ali preocupações, mostrando dramas, um sofrimento muito grande, né? Que é exatamente aqui o segundo trecho. Porque ali então ele desencarna, mas aquele casulo que ele teceu, com as linhas do seu pensamento, fez então com que ele fique preso nesse mundo íntimo de um pesadelo que muitas vezes parece não terminar. E por mais que a assistência exterior faça ali o seu papel, fazendo aquele trabalho magnético, né, porque a gente lembra, Kardec inclusive ele faz uma comparação falando sobre o processo de obsessão, lá no livro A Gênese, né, quando ele diz assim, né, que para um problema físico, né, no modo geral, né, para um problema físico você tem que ter uma intervenção física. Para um problema fluídico, você precisa de uma intervenção fluídica. Por isso que o passe imantado com essas energias mais elevadas, com o pensamento elevado, é aquele antídoto contra as influências dos obsessores. Então, nesse caso, nós encontramos um espírito que desencarna fechado dentro do seu próprio mundo, muitas vezes com culpas e remorsos e angústias. Os espíritos, então, que trabalham nessa assistência, procuram imantá-lo exatamente dessas vibrações mais positivas, mais saudáveis, para fazer com que ele faça essa substituição daquela vibração, daqueles fluidos tóxicos que ele mesmo cria e se envolve, por esses fluidos mais elevados. Então nós vemos ali um combate entre fluidos tóxicos e fluidos saudáveis. E aí vai depender muito do espírito. Quanto mais resistência ele apresenta, mais dificuldade os técnicos encontram de fazer essa substituição. E aí então, se o espírito começa a assimilar esse pensamento, que nesse caso, Chaconete, é o mesmo efeito que nós falamos da prece, você manda a prece para alguém. Se ele então tem essa facilidade para assimilar essas vibrações, ele mesmo ajuda nessa transformação. Mas se você faz a prece por alguém e esse alguém se encontra fechado em si mesmo, com as suas dificuldades, ele mesmo cria essa barreira. E acaba criando essas dificuldades. Mas a gente percebe que no plano espiritual, então, o espírito vai para o setor compatível com a sua condição. Ou seja, é a própria lei de atração que atua no plano espiritual. Né? Então, mas independente da sua condição, como foi colocado para nós, o espírito nunca fica abandonado. Sim, o passe tem esse efeito. É isso que Kardec coloca, né? O tratamento de passe, por exemplo, que é feito no centro espírita, ele tem esse objetivo, né, como Emmanuel diz para nós, o trabalho de passe é como se fosse uma transfusão que você faz de fluidos. Só que é uma transfusão que parte daquele passista, do médium passista, em colaboração com os espíritos, faz a transfusão de fluidos saudáveis para aquela pessoa que busca o passe com fins de tratamento. Mas a gente lembra, né? Você manda as energias saudáveis e você encontra naquele paciente, digamos assim, a resistência ou a facilidade para poder receber esses fluidos. Às vezes nós encontramos pessoas que vão para a casa espírita receber passes e ficam ali semanas e semanas e semanas e não melhoram. Porque, na verdade, elas mesmas criam as resistências. Por isso, então, o tratamento em si, numa casa espírita, por exemplo, não é apenas o passe. É um conjunto de terapias. No caso, por exemplo, evangelioterapia, evangelho no lar, estudos, mudança de postura, o trabalho, no caso a laborterapia, né, no caso do trabalho voluntário, é uma série de um conjunto de uma série de terapias que são indicadas para reforço do passe, porque não adianta só o passe em si.
Né? Então, assim, é um trabalho difícil, tanto aqui como também no plano espiritual. O Tico até colocou, nem aqui, né, nos hospitais, nos cemitérios, há sempre espíritos trabalhando por nós, né? O tempo todo, né, Tico Teco? E aí a gente lembra sempre, né, quanto mais espiritualizados nós somos, né, mesmo que seja ali de uma forma bastante rasa, mais fácil fica receber essa assistência. O Brás colocou, né, como dizem os codificadores, né, a hora da morte varia de pessoa para pessoa ao infinito, né, Brás? Nem nós individualmente, de todos os processos de desencarnação que nós sofremos durante a nossa existência, nem nós temos ali semelhança nesses processos. Porque cada época da nossa existência, em cada encarnação, nós temos ali características, valores, graus evolutivos e tudo mais, né? Então, até mesmo nós variamos no modo de desencarnar em cada processo. Imaginemos de pessoa para pessoa. Continuando aqui para nós então, né? Deixa eu ver aqui, rapidamente aqui, complementando. Colocou para nós, né? Já no desencarne daqueles que chegam num diferenciado desses dois modos citados, esses ficarão ali sendo vistos e até mesmo, às vezes, impossibilitados de trazer algo de bom aos seus espíritos, que moldados, né, de uma forma que não há possibilidade de formarmos grupos para ajuda desse irmão que sofre demais na sua consciência, onde a tela mental desse ser, que às vezes agoniza nas suas estruturas psíquicas, a dor se faz presente. Esse momento de translado ficará muito aquém do que gostaríamos de ajudar. Mas só através de muito sentimento doado, através de orações e preces da terra e do alto, conseguirão atingir esses irmãos que, na sua pobreza espiritual, ficarão à mercê desses outros irmãos que tentam, na sua ajuda, se conectar com esses que saiam esses saiam desses processos vampirizadores que, com o tempo, ou melhorarão ou seguirão o melhor caminho da vinda ao plano divino, mesmo assim com muita dificuldade na sua chegada. Então, o que nós vimos aqui de interessante, né, são três níveis diferentes de experiências que esses espíritos que desencarnam vivenciam. Aqueles que apresentam facilidades, aqueles que apresentam dificuldades, mas mesmo assim são acessíveis, e há aqueles que não são acessíveis, mesmo com o trabalho do plano espiritual, que foi esse relato que chega para nós aqui. Ou seja, né, então eles apresentam ali tamanha resistência, que é o que nós encontramos, por exemplo, nós estudamos Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, e nós vemos então André Luiz visitando aquele posto de socorro que atendia aos espíritos que apresentavam ali uma condição mínima possível para receber essa assistência, mas nós víamos do lado de fora daquela colônia aquela legião de espíritos absolutamente desequilibrados. E André Luiz perguntava isso, mas não é possível acolher esses espíritos, socorrer de alguma forma? E a resposta que ele recebia não será possível enquanto eles não apresentarem condições para isso. E aí você se recorda que nós tínhamos aquele postinho avançado fora da colônia que André Luiz visitou, onde tinha aquele colaborador que acolhia ali 3 espíritos que ficavam ali retidos, né, numa pequena cela, para que eles pudessem apresentar aquele início daquele processo de transformação. Então nós temos esses 3 níveis, né, que nós vemos assim dispersos nos tantos relatos que chegam para nós, de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de outros espíritos que relatam para nós essas experiências, e agora reforçado por essa instrução que nós recebemos, e nós vemos então que genericamente nós podemos colocar esses 3 níveis. O primeiro, que é acessível, absolutamente acessível e favorável a receber esse atendimento, aqueles que têm uma resistência, mas ali, ainda assim, tem ali uma condição de ser assistido, e aqueles outros que só com o passar do tempo, e muitas vezes com muito desgaste, sendo influenciados por esses vampirizadores, sendo acolhidos por esses grupos de espíritos ainda tão sofridos, somente aguardando o momento em que eles apresentam ali um nível mínimo de condição para ser assistido. André Luiz mesmo, né, a gente lembra que André Luiz relata a sua própria experiência, o tempo que ele levou para receber assistência. Ficou ali naquele ambiente, né, com tantos espíritos sofridos,
a mesma coisa com Manuel Filomeno de Miranda, lá no Memória de um Suicida, e outros espíritos que vão relatando para nós. A gente já vai ler esses relatos aqui para trazer uma ilustração melhor. A Angelina colocou, né, lembrei de uma amiga frequentadora da casa, doente terminal. Fomos à visita, estavam todos os familiares, de repente ela melhorou, falou com todos, então o médico da equipe pediu para todos irem arejar a mente, né? Fui e voltei, chamei um parente e disse que ela está indo. Pouco tempo depois, o profissional de saúde chamou todos e deu a notícia, né? Lembrando daquele, né, da chamada melhora da morte, né? Então isso é assim mesmo que acontece e é necessário, né? São medidas que o plano espiritual toma para poder ajudar nesse processo, né? E aqui também, né, seguindo as instruções para nós. Então, irmão, precisamos muito nesse trabalho de assistência do nosso plano de auxílio através da prece bem colocada a esse irmão ou irmã que entra nesse campo que, às vezes, minado, precisa de vocês e de nós para o melhor acompanhamento de nossas equipes médicas e psicológicas para o recebimento de tantos que chegam com processos difíceis, mas que terão o auxílio sempre de todos nós. Né? Então, é um trabalho conjunto, né? A gente percebe que nós aqui encarnados estamos ainda tão inconscientes, né, desse processo, felizes de nós, né, que temos aqui a oportunidade de estudar, de compreender todo esse mecanismo das leis divinas, né, que nos ajudam nesse retorno ao plano espiritual, mas nós vemos que o mundo, de modo geral, está muito pouco preocupado com isso. Tanto, né, lamentavelmente, exatamente por causa de uma educação religiosa que muitas vezes é passada para nós de um modo incompleto, ou distorcido, ou superficial. E aí, então, a gente vem com esse esclarecimento percebendo da grande necessidade que se tem da assistência da nossa parte para favorecer esse trabalho no plano espiritual. Né? Gente, né, vamos cuidar dos nossos pensamentos e de nossas ações para poder chegar do outro lado numa posição favorável, né? De fato, né? Sonja, né? Fiquem na luz, precisamos muito de todos vocês. Né? Oração e prece é o melhor gatilho para a melhora de todos que chegam aqui. Né? Muito obrigado pela participação, pela ajuda aqui para a nossa compreensão. E seja sempre bem-vindo. Então aqui, André Luiz continua aqui então relatando essa parte, né? Complementada agora, feito esse parêntese, né? Pois é, Andréia, né? Não tem como, a gente não pode esquecer disso, né? Agora o detalhe é, né? Os espíritos estão do nosso lado. Agora nós temos que estar também do lado dos espíritos, né? Dos bons espíritos, né? Porque do contrário, eles tentarão fazer o trabalho sozinhos e nada, né? O Braz lembrou aqui, né? Pois é, Braz, né? O que a gente viu aqui do próprio irmão Jacó, que ele conta, né? Que no velório dele, ele via ali, né? Os bons amigos, os falsos amigos, os interessados, os desinteressados, né? Então, inevitavelmente é assim. Continuando aqui então, André Luiz. Então ele fala sobre a densidade da vida mental que a gente tratava aqui agora, né? Mas ele coloca uma coisa interessante que ele põe assim para nós, né? Ele dispõe de novos elementos para atender à própria alimentação, equivalente às trompas fluídico-magnéticas de sucção, então aquela da borboleta, né, que utiliza aquela trompa, né, para sugar ali o néctar, embora, claro que isso aí é uma analogia, obviamente, né? Embora sem perder de modo algum o aparelho bucal que nos é característico, salientando-se, aliás, que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil estão patentes nas criaturas encarnadas, a se lhes expressarem na aura comum como radículas alongadas de essência dinâmica. O que ele quer dizer? Ele fala que nosso corpo espiritual ele possui esses elementos que absorvem os fluidos que se encontram à nossa volta. E que conforme a gente vai no plano espiritual, nesse caso, o espírito também apresenta isso e ele vai sugando então esses fluidos de acordo com a sua condição. E ele vai colocando como radículas alongadas. Essas radículas são como se fossem raízes. É aquele embrião de raízes que vão se desenvolvendo. E ele vai então exteriorizando as radiações específicas, trompas ou antenas essas pelas quais assimilamos
ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos, uns para com os outros. É a forma que André Luiz coloca para nós de absorvermos esses fluidos do ambiente, das pessoas, no plano físico, no plano espiritual. Então é assim que o espírito vai se alimentando. E essa alimentação desses fluidos, digamos assim, vai fazendo com que ele fique mais ou menos denso. Enquanto ele procura aquela alimentação, não é alimentação para poder nutrir o espírito, não é isso. Ele fala nessa alimentação da energia que ele absorve. Aquilo que ele absorve, aquilo que ele vai, então, trabalhando na composição do seu corpo espiritual. Então, é disso que ele coloca para nós. E aqui depois ele vai falar sobre a continuação da existência. Mas antes disso, vamos aqui para a desencarnação do espírito. Eu trouxe para vocês aqui, então, temos aqui, então, agora dois textos, né, para facilitar o nosso entendimento, para ilustrar o processo de desencarnação. A gente vai começar aqui pelo desencarne de Cavalcante, aqui do nosso Obreiros da Vida Eterna. Só um instantinho. Só estou preparando aqui o texto. Está aqui então. Ó. O desencarne de Cavalcante. Vamos lá. Cavalcante era católico, sempre preocupado em fazer o bem segundo o Evangelho e fazendo a caridade. Chegou a ser abandonado pelos familiares em razão de seus ideais e do bem que conscientemente praticou durante a vida carnal. Lembra que aqui no Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, ele então estava colaborando com a desencarnação de várias pessoas. Eram 5 pessoas, se eu não me engano. Dessas 5 pessoas ele ajudou. Algumas e outra conseguiu ali, uma pessoa conseguiu uma oratória. Era uma senhora que conseguiu aguardar, porque a filha estava grávida e precisaria de ajuda. Então foi concedido para ela uma moratória para que ela continuasse acompanhando a filha e desse assistência depois do nascimento do neto. Mas os outros já estavam ali prontos para a desencarnação. Apesar de ser uma pessoa muito boa, voltada para o bem, possuía a mente muito fechada para a realidade espiritual. Quando levados para o abrigo de Fabiano, dias antes da desencarnação, durante o sono, para a preparação do corpo espiritual, Cavalcante foi o que mais exigiu cuidados. Então vemos aqui já, né, o processo de preparação do espírito antes da própria desencarnação em si. E mesmo assim ele já apresentou essas dificuldades, embora fosse uma pessoa de bem. Então nós vimos aqui que nós percebemos que a questão de uma facilidade ou dificuldade que o espírito apresenta não é uma relação do espírito ser bom ou não. É da consciência que ele tem da sua realidade. Chegado o momento do falecimento do corpo físico, Cavalcante não aceitava a morte, e isso refletia em seus centros de força. André Luiz observou: reconheço, entretanto, ali naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, que em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Observem, gigantesco poder da mente, admirável decreto da vontade, que estabelecia o domínio possível nos órgãos e nos centros vitais em decadência franca. Por que domínio possível? Porque a matéria, a biologia estava acontecendo. A biologia estava agindo e o corpo estava entrando em falência. Então, no que ele podia dominar, ele dominava, mas tinha coisa que não tinha controle. Mas aquilo que ele dominava era a mente agarrando-se ao corpo físico com toda a sua força, dificultando o processo, enquanto outros espíritos se libertam com facilidade. Nós veremos em seguida aqui para ilustrar. Decorridos mais de 4 dias em que atentávamos para o moribundo, cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. André Luiz observou que o médico e o padre que atendiam Cavalcante conversavam a respeito da eutanásia, o que impressionou. Aqui é só um comentário
dos autores desse texto aqui, desse site, né? E depois ele traz aqui os trechos do livro propriamente. A cena chocava-me pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes da penetração nos sagrados mistérios da alma. Aí aqui o texto. O mentor de André Luiz iniciou o procedimento da desencarnação, mas Cavalcanti lutava para permanecer vivo. Iniciado o procedimento, Cavalcanti começou a perceber a nova dimensão, momento em que entrou em desespero porque observou entidades que vampirizavam os outros doentes que estavam no mesmo quarto. O médico, observando o estado de falecimento que não se consumava, decidiu dar-lhe a injeção fatal, causando a morte. Aqui o relato do livro. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Em poucos instantes o moribundo calou-se. Inteiriçaram-se deles os membros, inteiriçaram-se-lhes os membros vagarosamente, imobilizou-se a máscara facial, fizeram-se vítreos os olhos móveis. Cavalcanti, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. E aí então foi explicado para André Luiz. A carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa aos centros do organismo perispiritual. Cavalcanti permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Isso porque a gente lembra, nós já chegamos a fazer um estudo sobre isso há muito tempo, lembrando que as substâncias que o corpo físico absorve, elas também interferem no grau de consciência do espírito. É o que acontece, por exemplo, no caso de uma anestesia que se toma para fazer uma cirurgia. Aquela anestesia geral que põe o corpo adormecido, na maioria das vezes, acaba também afetando o espírito que fica inconsciente. E alguns falam sobre desprendimento, alguns ali ficam lúcidos durante esse momento, né, espiritualmente falando, mas a maioria também fica entorpecida, fica ali inconsciente, porque é uma ligação muito íntima do perispírito com o corpo físico. Aquilo que o corpo físico provoca de sensações, né, e de reações afeta também o perispírito. Aqui nesse caso, aquela medicação que foi injetada para deixar o espírito inconsciente, para facilitar esse processo, segundo a visão do médico, né, encarnado, afetou também o espírito. Então, conscientemente, ele não podia ajudar nesse processo, que nós veremos aqui daqui a pouco no livro Voltei. Que quando nós tivemos ali uma participação ativa de irmão Jacó nesse processo em que ele ajudou na libertação. Aqui, por outro lado, o espírito inconsciente preso no corpo físico dificultava, ou seja, ele não podia colaborar em nada. O trabalho aconteceu totalmente por parte dos operadores do plano espiritual. Então, por isso que ele coloca, né, colado aqui a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor, que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas após serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcanti não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemorizado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, mostrando necessitar de maiores cuidados. O mentor de André Luiz explicou que os medicamentos possuem propriedades eletromagnéticas que afetam as células do corpo físico e espiritual. Qualquer droga, diz aqui o texto, né, de André Luiz, qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. A gota medicamentosa
tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. Aqui diz aqui o autor do texto: em razão da injeção fatal, o corpo espiritual de Cavalcante foi diretamente afetado, o que causou um estado de inércia no mundo espiritual. Observando esses fatos, André Luiz fez significativa observação. O espírito eterno nos fundamentos vale-se da matéria, transitória nas associações, como material didático. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviços a que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação a fim de reparar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Ou seja, temos que aprender a viver, aprender a lidar com o corpo físico, respeitar o corpo físico como templo da alma e, ao mesmo tempo, elevar os nossos valores. Aí sim nós favorecemos em todas as partes esse processo de retorno ao plano espiritual. Então, isso aqui, o processo de desencarnação de Cavalcante. Nós vimos aqui quantas dificuldades podem ser enfrentadas nessas circunstâncias. E claro, nós vimos assim que tanto o religioso, o padre que se encontrava lá, junto com Cavalcante, como o médico, os dois eram a favor dessa aceleração, dessa eutanásia. Eu me recordo de uma tia-avó minha, cuja filha era espírita, trabalhadora, médium. Essa tia se encontrava bastante doente já no processo de desencarnação. E aí então a médica disse para ela: olha, nós vamos injetar uma medicação nela para que ela possa dormir. E aí rapidamente a minha prima perguntou: mas isso é uma eutanásia? A médica disse: não. Falou: porque se for eutanásia eu não posso concordar. Aí ela falou: não, uma medicação que ela vai ficar apenas adormecida. E aí então a gente fica aquela visão, foi feita de uma forma de boa vontade, seguindo ali as práticas médicas, para dar alívio e tranquilidade ao paciente, mas a gente não sabe quais são as repercussões que acontecem no plano espiritual. Seria mais ou menos isso, Brasil? Esse alívio anestésico mesmo. Isso seria para facilitar, mas espiritualmente nós não sabemos. Mas o que a gente pode colocar, como essa minha tia-avó, que era uma pessoa muito dócil, muito doce, muito carinhosa, então ela tinha ali já se preparado para esse retorno. Aqui nós temos depois A Frente da Morte, de Irmão Jacó. Só que nós vamos fazer aqui uma leitura que vai ser um pouco rápida, mas vamos lá. Vou evitar fazer comentários aqui, apenas para a gente seguir esse caminho, para a gente poder aqui mostrar agora o outro lado do processo. Porque depois aqui nós temos o último item, que é aqui a desencarnação do espírito que nós vimos, e o último aqui traz para nós a continuação da existência. Aí depois nós vamos falar bastante sobre isso também. Então vamos lá. A Frente da Morte. Aqui é do livro Voltei, Psicografia do Chico. Todos nós que estudamos o Espiritismo, consagrando-lhe as forças do coração, somos comumente assediados pela ideia da morte. Como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento? De vez que quando abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. Por minha vez, lera descrições e teses preciosas relativamente ao assunto, inclusive Bosano, aqui ele fala de Ernesto Bosano, pesquisador espírita italiano, ele era perito criminal, se não me engano, ou médico legal, alguma coisa ligada a essa parte de investigação legal. E André Luiz. Desse último, recolher informações que me sensibilizaram profundamente, aqui no caso André Luiz. Pouco antes de abrigar-me no leito da morte, meditara-lhe as narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros, exatamente desses relatos que nós vimos do livro Obreiros da Vida Eterna. E perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida. Aproximava-se o fim do corpo. Preparativos. Não obstante o valor com que passei a encarar a situação,
e apesar do velho hábito de convidar os amigos para o meu enterramento, em observações xistosas dos dias de bom humor, descansei o organismo extenuado na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. O irmão Andrade, espírito benemérito dedicado à medicina, com quem tive a alegria de colaborar há alguns anos, recomendara absoluto repouso e não insistente se fizera o conselho que fui obrigado a abandonar nas últimas atividades doutrinárias. O repouso físico, porém, agravava-me a preocupação mental. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. No silêncio do quarto, os pensamentos com que se me evadiam do cérebro, postando-se ao meu lado, a argumentarem comigo. Alguns em posição simpática, outros em atitude adversa. Aqui então os companheiros, né, os amigos que chegavam ali do lado, né, uns preocupados, outros tranquilos, então aquela tempestade de ideias que acabavam envolvendo. Velho Jacó, proclamavam no fundo, você agora deixará as ilusões da carne, viajará de regresso à realidade. Prepare-se. Que possui na bagagem? Como se esqueça, não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Aqui no caso, falava aqui de alguns espíritos, né? Os espíritos do lado dando para ele esse conselho. Por vezes interpunha recursos. A consciência compelia-me a retroceder aos problemas nos quais funcionara com desacerto. Todavia buscava atenuantes às próprias faltas. Alegava incertezas e imperativos da vida. Confesso, no entanto, que as incursões dentro de mim mesmo angustiavam-me o ser. Se a vigília se tornara menos agradável, ou seja, estar acordado era para ele desagradável, o sono fizera-se-me doloroso. Não chegava a penetrar a região dos sonhos. Dispondo-me a dormir, supunha ingressar no modo inabitual de ser, em que a verdade se me patenteava com mais clareza. Via-me noutra paisagem, noutro clima, conhecido e desconhecido, qual se estivera perante enorme multidão de pessoas, desejosas de se fazerem compreendidas por mim. De outras ocasiões, minha memória recusava no tempo. Revia situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, de há muito extintas. Novamente, no corpo exausto, senti extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-las. O cérebro acusava vida intensa, mas no serviço de comunicação com o exterior, sentia-me esgotado, tal qual um limão espremido. A fé preparava-me o espírito ante a grande transição. Todavia, os receios avultavam, as preocupações cresciam sempre. Modificação. O desvanecimento da força física determinava fenômeno singular em minha alma. Surpreendia-me enternecido e sentimentalista. Acostumava-me a tratar com o mundo dentro do maior senso prático. Estimava a pregação da caridade, convicto, porém, de que a energia seca era indispensável nas relações humanas. Muita vez, na intimidade de companheiros encarnados e entidades desencarnadas, sentia-me ríspido, contundente. Fazia frequentemente o possível por não desmerecer a confiança do que me estimavam. Entretanto, nem sempre sabia ser doce na extensão da personalidade. Semelhante traço individual que as lutas ásperas da existência humana me impuseram, representava motivo de não poucos dissabores para mim, porque no íntimo aspirava a servir a fraternidade legítima em nome do Cordeiro de Deus. Aqui ele fala, né, que se por um lado ele falava da caridade, da bondade entre as pessoas, a personalidade dele muitas vezes fazia com que ele fosse ríspido e muitas vezes seco nas relações dele, né? Prostrado agora, inesperada sensibilidade passou a dirigir-me. A renovação de caminhos obrigava-me a esquecer negócios e interesses terrenos.
Não me era mais possível governar o leme do barco material, e esse impositivo, ao que me pareceu, proporcionava-me acesso a mim mesmo. E aqui mostra, né, nesse trecho, quando nós estudamos esse livro, falava sobre esse acesso a mim mesmo, você vai encontrar consigo mesmo, né? Ou seja, qual exatamente o seu conteúdo íntimo. Para ele aqui, que era uma pessoa do bem, que fazia todo esse trabalho, tinha essas pequenas dúvidas, né? Podia ser mais doce, né? Como diz aquela música do Titãs, né? Devia ter amado mais, aquela coisa toda, né? Mas só que quando nós pegamos aqui pessoas comuns, que têm ali as suas dificuldades, os seus conflitos, esse proporcionava-me acesso a mim mesmo é, na verdade, um verdadeiro drama. Porque aí então ele vai pensar, né? Quem eu fui, o que eu fiz de bom, e nem sempre vai encontrar bons resultados. Afetava-me a necessidade de ternura e compreensão, como se naquelas horas estivesse ingressando na idade juvenil. O homem da ativa humana, obrigado a defender-se e a preservar o bem dos que lhe eram caros, através de 1000 modos diferentes, estava passando. Quanto a isso, a morte gradual era uma realidade. Redescobria-me, afinal. Não era eu mais do que um homem comum, reclamando socorro e carinho. Trazia o coração opresso por aflições indizíveis. Se a dispneia me roubava a tranquilidade, né, a falta de ar, os temores povoavam-me o espírito de tristezas e sombras. Jamais experimentara antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. Na terra estava cercado de benditas dedicações por parte das filhas queridas e dos amigos abnegados, e a rigor não me seduzia o regresso à juventude do corpo. Seriam saudades do além o fator determinante da inquietude que me martirizava? Também não. Reconheci os meus títulos de homem imperfeito, que de algum modo deveria sonhar com o paraíso. Esperava-me, naturalmente, laborioso futuro em qualquer parte. No entanto, ansiedades dolorosas pesavam-me na alma batida. Eu, que fazia guerra às lágrimas, reconhecia-lhes agora o sumo poder. Represavam-se-me nos olhos, com frequência, quando, a sós, me entregava às longas meditações. Orava fervoroso, mas ao correr da prece solitária, sentimentalizava-me qual criança. Entrara nas vésperas da total exoneração quanto aos deveres terrestres. Via-me prestes a deixar o ninho planetário que me abrigara por dilatados anos. A que porto demandaria? É o questionamento, né? Eu sei que eu estou morrendo, mas para onde eu vou? Recordando as experiências do investigador de Rochat, investigava-me em singulares processos, identificava-me em singulares processos de desdobramento. Recluso, na impossibilidade de receber amigos para conversações e entendimentos mais demorados, em várias ocasiões me vi fora do corpo exausto buscando aproximar-me deles. Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como relógio sob indefinível perturbação, e o outro pulsava mais equilibrado, mais profundo. A visão comum alterava-se-me. Em determinados instantes, a luz invadia-me clarões subitâneos, mas, por minutos de prolongada duração, cercava-me densa neblina. O conforto da câmara de oxigênio não me subtraía as sensações de estranheza. Observei que frio intenso veio ferir-me as extremidades. Não seria a integral extinção da vida corpórea? Procurei acalmar-me, orar intimamente e esperar. Após sincera rogativa a Jesus, para que não me desamparasse, comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze tenuíssima. Não poderia dizer se era dia ou se era noite em torno de mim, tal o nevoeiro em que me sentia mergulhado, quando notei que 2 mãos caridosas me submetiam a passes de grande corrente. À medida que se desdobravam, de alto a baixo,
detendo-se com particularidades no tórax, diminuíam-se-me as impressões da angústia. Lembrei com força o irmão Andrade, atribuindo-lhe o benefício, implorei-lhe mentalmente se fizesse ouvir ajudando-me. Qual se estivesse sofrendo melindrosa intervenção cirúrgica, sob máscara pesada, vi alguém me confortar. Não se mexa. Silêncio, silêncio. Concluí que o término da resistência orgânica era questão de minutos. Não se estendeu o alívio por muito tempo. Passei a registrar sensações de esmagamento no peito. As mãos do passista espiritual concentravam-se-me agora no cérebro. Demoraram-se quase 2 horas sob os contornos da cabeça. Suave sensação de bem-estar voltou a dominar-me quando experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era uma pancada, semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha ao corpo de carne. Senti-me, no mesmo instante, subjugado por energias devastadoras. A que comparar o fenômeno? A imagem mais aproximada é de uma represa cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Vi-me diante de tudo que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto os meus atos mínimos, desfilavam absolutamente precisos ante meus olhos fixos, como se me fossem revelados de roldão por estranho poder numa câmara ultra-rápida instalada dentro de mim. Transformara-se-me o pensamento num filme cinematográfico misterioso e inopinadamente desenrolado, a desdobrar-se com espantosa elasticidade para ser o criador assombrado que era eu mesmo. No trabalho comparativo a que era constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que até aquele momento havia sido construtor de um laço cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, palavras e atos, e cuja tona minha alma conduzia a seu talante o barco do desejo. Agora que as águas... Só um instantinho, pessoal. Voltando, pessoal. O tombo foi meu, relaxem. Vamos lá, continuando. Então eu dizia aqui para vocês, né? No trabalho comparativo a que era constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que até aquele momento havia sido construtor de um laço cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, palavras e atos, e cuja tona minha alma conduzia a seu talante o barco do desejo. Agora que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, via-me no fundo. Só mais um instantinho. Caindo de novo aqui, pessoal. Continuando então, vamos lá. Não tenho, por enquanto, outro recurso verbal para definir a situação. Recordei o livro de Bozano, aquele fala A Crise da Morte, né? Em que ele analisa o comportamento dos moribundos. Entretanto, sou forçado a observar que todas as narrações que possuímos nesse sentido comentam palidamente a realidade. E aqui para finalizar, o último trecho agora. Observando-me relegado às próprias obras, por que não confessar, senti-me sozinho e amedrontei-me. Esforcei-me por gritar, implorando socorro, porém os músculos não mais me obedeceram. Busquei abrigar-me na prece, mas o poder da coordenação escapava-me. Não conseguiria precisar se eu era um homem a morrer
ou um náufrago a debater-se em substância desconhecida sob extenso nevoeiro. Naquele intraduzível conflito, lembrei mais insistentemente o dever de orar nas circunstâncias mais duras. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade perante os companheiros espavoridos, rogando ao céu salvação e piedade. Forças de auxílio dos nossos protetores espirituais, irmanadas à minha confiança, sustaram as perturbações. Braços vigorosos, não obstante invisíveis para mim, como que me reajustavam no leito. A aflição asfixiante, contudo, oprimia-me o íntimo. Ansiava por libertar-me. Chorava conturbado, jungido ao corpo desfalecente, quando tênue luz se fez perceptível ao meu olhar. Em meio do suor copioso, lobriguei minha filha Marta a estender-me os braços. Estava linda como nunca. Intensa alegria transportava-lhe do semblante calmo. Avançou carinhosa, enlaçou-me o busto e falou-me terna aos ouvidos. Agora, paizinho, é necessário descansar. Tentei movimentar os braços de modo a retribuir-lhe o gesto de amor, mas não pude reerguê-los. Pareciam guardados sob tonelada de chumbo. O pranto de júbilo e reconhecimento, porém, correu-me abundante dos olhos. Quem era Marta, naquela hora para mim? Minha filha ou minha mãe? Difícil responder. Sabia apenas que a presença dela representava um mundo diferente, em nova revelação, e entreguei-me confiado aos seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Então eu queria ler para vocês aqui rapidamente esse trecho, só para nós ilustrarmos então aqui os dois aspectos diferentes de uma desencarnação, a de Cavalcante e também aqui nesse caso a de Irmão Jacó, para a gente poder ter uma ideia do que é esse processo, como ele se dá para cada espírito e a infinidade de diferentes experiências que cada espírito então vivencia, inclusive nós mesmos, de uma desencarnação para outra, Então, esse é o trecho que nós estudamos aqui do nosso livro, então, Evolução em Dois Mundos, estudando aqui só um instantinho, estudando aqui esse item que fala sobre a desencarnação do espírito. André Luiz traz de uma forma bastante resumida aqui nesse item, mas ele depois destrincha lá no Obreiros da Vida Eterna, assim como também o Irmão Jacó traz para nós. Então, só para a gente ter uma ideia bastante superficial, e nós vimos aqui dois espíritos bons, hein? Lembrando que nós vimos aqui Cavalcante, que embora tivesse ali a sua resistência, e aqui Irmão Jacó, mas imaginemos um espírito assim que desencarna em pleno estado de turbulência, com todas as suas dificuldades. Então, essa aqui então é a nossa lição de hoje, pessoal. No próximo encontro a gente vai falar então sobre a continuidade da existência, a continuação da existência, que é o último item desse capítulo, e a gente então vai traçar aqui alguns detalhes sobre ele também. Tem o caso da Irmã Adelaide, tem outros relatos interessantes também para a gente poder ilustrar. Aqui foi só uma pincelada para entendermos aqui